Meus amigos, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amigos do TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio que tem me dado, pelo incentivo. Oro ao Senhor todo dia pela nossa vida. Peço a Deus que os abençoe. Como é que está a família de vocês? Como é que você está hoje? Também? Que está o calor bravo, meus amigos, meus queridos. Tem tá feio, mas faz parte do tempo, né? Vamos lá para mais um vídeo. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, tua presença, obrigado pela noite de repouso, obrigado pela família que tu me deu, pelo alimento, obrigado por você ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, Senhor, minhas transgressões por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer que te agrade o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, sou pecador. Perdoa da minha casa, Pai. Estamos entristecidos do teu Espírito, Pai, pelos nossos erros. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 7 e 8. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 18, 19. Irmãos, nós estamos começando o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim. Eu vou ler Pedro 7. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai os oprimidos, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Esse é o verdadeiro cristianismo, que faz o bem, pratica o que é reto, ajuda o oprimido, faz justiça ao órfão. Esse nós vamos ver lá no apóstolo Tiago, no apóstolo Tiago, no capítulo 2, se eu não me engano. Esse é o verdadeiro cristianismo. Ajudar os órfãos necessitados, orar uns pelos outros. Então, o profeta Jeremias, do Espírito Santo, fala, aprender a fazer o bem. Porque nós que somos cristãos, temos que aprender a fazer o bem. Todos nós que estamos sobre essa terra, temos que fazer o bem. Cuidar e obedecer os estatutos e os mandamentos do Senhor. Versículo 8. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. E ainda que os vossos pecados sejam como a neve, ainda que sejam vermelhos como camisinha, se tornarão como a branca lã. Se você pratica tudo que está no capítulo 7, observa e cumpre, o versículo 8, Deus fala, vinde e me argui, me interrogue, diz o Senhor. Assim que os nossos pecados sejam brancos como a neve, ou vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Esse é o nosso pecado quando nós andamos na presença do Senhor, praticando o verdadeiro cristianismo. Aqui é perguntar ao Senhor, interrogar o Senhor, ainda que Ele nos afirma, ainda que nosso pecado seja tão imundo, tão sujo, eles se tornarão, quando a gente pratica o verdadeiro cristianismo, a obediência ao Evangelho, eles se tornarão brancos como a lã. Vamos agora para o Deuteronômio capítulo 9. A quem pertence o privilégio da cidade de refúgio. Quando o Senhor teu Deus desarraigar das nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares na sua cidade, e nas suas casas 3 cidades, separar no meio dela, da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus para possuir. Preparar-te-á o caminho e os termos da sua terra, que te dará e possuirá o Senhor teu Deus. Partirá em 3, e isto será para todo homicida, se acolhe ali. A cidade de refúgio, ela foi feita para aqueles que
matar uma pessoa, ou cometer um homicídio, ou machucar uma pessoa, sem causa, sem ter rancor, ou seja, por acidente, para fugir do vingador do sangue, daquele que vinha fazer justiça com a própria mão, Deus designou essas 3 cidades de refúgio. Nós vamos ver na frente que tem mais cidades, não são só essas 3. Para ali se acolher o homicida que matou uma pessoa por engano, se refugia ali até ele vem à cidade e fala para o sumo sacerdote, ou para o sacerdote, o seu crime, confessa, e mostra que foi acidente, e ele ficará nessa cidade, não pode ir para a cidade daquele que possui a cidade dele, até a morte do sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote viver, ele tem que estar refugiado naquela cidade. Após morrer o sumo sacerdote, ele pode voltar à sua cidade de origem. E se ele voltar antes, o vingador de sangue pega ele. E matar não é crime. Então, Deus tem tanto zelo por nós, pelo homem, pelo povo dele, que ele sabendo que acontece acidentes, que as pessoas morrem por acidente, se machucam, e ele sabendo o coração do homem, que é vingativo, não perdoa, ele designou 3 cidades, essa cidade para refúgio, para que o vingador do sangue, o parente da pessoa, não viesse tirar a vida daquele que tirou a vida do seu ente querido por engano, ou seja, por acidente. Então, Deus mostrando o zelo que ele tem para conosco, mostrando que ele é juiz, que ele sabe que tudo tem uma consequência, mostrando para nós que ele sabe que acontece acidente, que sabe que o coração do homem também é duro, e ele não perdoa, mas ele designou um tempo para a pessoa se acolher, fugir do homicida. Em um lugar designado, Deus, ele preparou tudo, ele conhece o homem, ele sabe o ontem, ele sabe o hoje, sabe o porvir, sabe o amanhã. Ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa atitude. Por isso, para que não houvesse uma vingança ou uma morte sem causa, ele preparou essa cidade. Hoje nós vemos refúgio, os presídios. Mas os presídios hoje são humilhação. Para pessoas que são presas sem dever. Tem pessoas presas sem dever. Eles são humilhados. E, na realidade, os presídios de hoje, ele não serve como refúgio. Ele serve para pessoas ser humilhadas, ser escarnecidas. Pessoas que entram e ali tira toda a paz da pessoa nos presídios. Pessoas más, com a justiça má, a justiça cega que nós vivemos. Ali muitas vezes tira a vida de uma pessoa que vai ali, que está presa. Muitas vezes eles até usam do homossexualismo, coabitando, tudo por maldade. O que nós entendemos? Que ali, nesse presídio, Satanás está toda a liberdade ali, dada pelo homem, dada pelos homens que fazem a lei. Mas para não ter, no tempo do Novo Velho Testamento, para não ter essa graça, para não dar essa oportunidade para o inimigo, Deus preparou um lugar para a pessoa se esconder, se acolher. Nós sabemos que existe morte sem causa, existe acidente, e Deus, sabendo disso, Ele preparou para proteger a pessoa inocente, que matou por inocência, que matou por erro.
matou por um acidente. Isso é o zelo, Deus mostrando o zelo dele para com nossa vida. No versículo 14 até o 21, acerca dos mitos e das testemunhas. Não mude o marco do teu próximo, que lhe colocaram os antigos, na tua herança que possuís, na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuir. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca da transgressão. Então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do Senhor e do juiz que houver naqueles dias. E o juiz bem inquirirá, e eis que, sendo testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, valieis como cuidou fazer seu irmão. Assim tirará o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa era a justiça. Era olho por olho, dente por dente. Aqui fala da falsa testemunha. Hoje, irmãos, no mundo de hoje, quantas falsas testemunhas tem? Primeiro fala dos limites. Quantas pessoas hoje andam violando os terrenos dos outros, mudando o limite, mudando a metragem. Muitos. Quantas pessoas invadem terra que não é sua, que as pessoas talvez adquiriram pelo suor, quantas pessoas fraudam, aumentando a sua terra. Nós sabemos que tudo acontece. E por Deus conhecer o coração do homem, ele redequou esse mandamento para o povo de Israel. E esse mandamento serve para nós no dia de hoje. Porque muitas pessoas mudam os limites das pessoas. Quando fala em mudar os limites, nós vamos pôr também o limite no horário de trabalho, que muda. São 8 horas, você trabalha muito mais do que 8 horas. Você faz hora extra e não recebe. Não é, tudo isso é mudança de limite. Não é só da terra, tudo. As falsas testemunhas, quantas falsas testemunhas tem? Quantas pessoas dão mau testemunho do seu amigo para engrandecer o outro? Quantas pessoas vão a juízo e levam as testemunhas, e ali, por causa da empresa, né? E ali a testemunha, ela vai para o lado da empresa, vai do lado maior, e deixa aquele necessitado sem o direito dele. Tudo falso testemunho. Deus, ele conhece, ele sabe que nós temos essa fraqueza. Carregamos esse pecado por nós. Defraudar aquilo que não é nosso, roubar o limite dos outros. Nós temos esse pecado de dar falso testemunho contra o nosso próximo. Então, Deus, ele já deixou um mandamento para o povo escolhido dele. E esse mandamento, irmão, ele está escrito para mim e para você. Hoje, 2025, porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece tudo. Nós devemos, irmão, sempre meditar nas Escrituras, lembrando que quando está falando esses versículos que nós lemos hoje, está falando de pessoas que invadem terra, pessoas que enganam
no trabalho, pessoas que enganam de todo jeito, pessoas que dão falso testemunho, que mentem a favor de um para prejudicar o outro. Tudo Deus deixou escrito para a gente meditar e lembrar que esse pecado nós temos. Quando ele deixa os limites também, ele, no versículo do 1 ao 13, sobre até o lugar de refúgio, a cidade de refúgio. Hoje, nós não temos cidade de refúgio, mas eu não sei o povo lá em Israel, mas eu creio que também não tem. Hoje o refúgio das pessoas é prisão. E muitos deles perdem a vida sem um julgamento justo. Porque o julgamento justo que nós temos é o de Deus. Tudo isso vai passar na nossa balança, nas nossas obras. Tudo isso faz parte do julgamento que virá sobre a terra, para mim e para você, para grandes e pequenos, ricos e pobres. Essa é a mensagem do livro de profeta Isaías, capítulo 1, 7 ao 8, e do livro de Deuteronômio, capítulo 9. Vamos orar, meus irmãos. Soberano, grandioso, eterno Pai, Deus Santo, poderoso, grande, eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, Pai. Abençoe teus filhos, tuas filhas. Agradeço, Pai, por mais um vídeo, por mais um dia estar de pé. Apresenta, Senhor, Pai, as nossas necessidades. Apresenta, Senhor, as nossas faltas, as nossas falhas, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade dos filhos, todas as áreas, seja na saúde, seja no familiar, seja no trabalho. Que o Senhor supra, Pai. Faça a vontade do Senhor e não a nossa. Abençoe teus filhos, Pai, tuas filhas. Guarda, protege e livra todo mal. Para a glória do Santo Nome do Senhor. Pai, eu quero apresentar nessa hora, Pai, Misael, Pai, que está de coma, Pai. Pai, a vontade do Senhor, o Senhor é o Deus que mata para viver, o Deus que faz o ferido e cura. O Senhor que levanta, o Senhor que derruba. A vida pertence ao Senhor, Pai. E a vontade do Senhor ainda tem vida, Pai. Eu vou levantar e restaurar, Pai. Está nas tuas mãos. Que não seja a palavra do médico, do homem, mas seja a palavra do Senhor. Se for para a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, restaurar, dar vida para ele. Pai, eu peço também, Pai, que aqui, seus entes queridos, seus parentes, seus amigos, que o Senhor fortaleça eles nesse tempo difícil que eles estão passando. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Prepara a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge, fica na paz de Jesus Cristo. Uma ótima quarta-feira.